Olá, meus irmãos, continuando o nosso estudo do livro de Atos, capítulo 9 agora. Nós vamos ver a conversão de Saulo, a visita de Ananias a Saulo, Saulo pregando na cidade de Damasco, Saulo em Jerusalém e em Tarso, a sua cidade natal. Nós vamos ver algo sobre o crescimento da igreja, a cura de uma pessoa inválida, chamada Enéas, e a ressurreição de uma discípula fiel de Jesus, chamada Dorcas. Então serão esses os temas desse capítulo 9 do livro de Atos. Vamos ler o verso 1, que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então Saulo ainda era Saulo, não tinha se transformado em Paulo, ainda era aquele sujeito sanguinário que queria acabar com a raça, dos crentes. E aqui eles eram chamados como os do caminho. Por que caminho? O próprio Senhor Jesus se dizia, o caminho, a verdade e a vida. E ele dizia que ninguém vai ao Pai senão por ele mesmo. Então esse nome, aqueles que eram do caminho, acabou pegando naquele grupo, naquela comunidade. Então eles chamavam os crentes de aqueles que eram do caminho. E esse Paulo então queria acabar com esses que participavam dessa seita do caminho. No verso 3, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui a vida desse sujeito começou a mudar. Desse homem chamado Saulo, sanguinário, assassino de cristãos. Ele então tem um encontro com o Cristo ressurreto. Então esse foi o 12º apóstolo. Para ser apóstolo você precisava cumprir alguns pré-requisitos. Ou você estava muito próximo de Jesus enquanto ele estava vivo, em carne e osso aqui na terra, ou você fazia parte dos seus discípulos e caminhou com Jesus e foi ensinado diretamente com ele, conheceu o Senhor Jesus pessoalmente. Mas Paulo não teve esse contato direto com Jesus, mas ele foi comissionado como um apóstolo. Mas ele teve o contato com o Cristo ressurreto. E foi essa experiência aqui que Paulo encontra Jesus, e a identificação de Jesus com a sua igreja é tal que ele diz: mas Saulo, por que você me persegue? Mas era Jesus que estava sendo perseguido? Ou os crentes, ou os seus súditos, os seus discípulos? Mas Jesus se identificava com a sua igreja, a ponto de, se a igreja está sendo perseguida, eu também estou sendo perseguido. E lembrando aqui de uma das parábolas de Jesus, em que ele se identifica com aquele que está preso, com aquele que está doente no hospital. E quando nós vamos visitar o preso, ou o doente, ou aquele que está em necessidade, é como se estivéssemos fazendo isso ao próprio Senhor Jesus. Então, a identificação de Jesus com o seu povo, com aqueles que perecem, é tamanha que, se sofrem, ele também se identifica. Aqui encontramos essa identificação também. No verso 5, ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus. Eu fico imaginando o susto que esse Saulo sanguinário teve ao ter esse encontro com o Senhor, aquele que ele estava perseguindo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Depois no verso 7, os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então aquela voz, ela só foi audível para Saulo. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Veja como Deus humilhou esse cara, todo altivo, cheio de autoridade. Ele tinha recebido autoridade dos romanos, tinha recebido autoridade, a delegação dos judeus ortodoxos, dos rabinos, para acabar com a seita do caminho, e agora está ele lá,
humilde, cego e totalmente vulnerável. E veja o que diz aqui, depois, né? Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando pela mão levaram-no para Damasco. Então aquele homem forte, que matava, que assolava, estava agora cego e precisava ser conduzido pelos seus serviçais. Veja que humilhação ele foi submetido, né? Para que depois ele pudesse ser transformado no gracioso, amoroso e poderoso Paulo, né? E depois, na outra subseção, a visita de Ananias. Então, Saulo está ali abatido, cego, dependendo das outras pessoas, e Deus então inspira um homem chamado Ananias que vá até ele e ore sobre ele, né? E veja o que diz aqui, no verso 13. Ananias, porém, respondeu ao chamado do Senhor, né? Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Então o próprio Ananias estava tremendo na base, né? Visitar esse homem sanguinário. Mas no verso 15, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então Deus, na sua infinita soberania e sabedoria, escolheu. Ele poderia ter escolhido qualquer pessoa, mas ele escolheu, ele fez questão de escolher, de abater esse homem chamado Saulo de Tarso, e para que esse homem se transformasse talvez no maior vulto, né, no maior personagem neotestamentário, né, que foi aquele que escreveu boa parte do Novo Testamento que hoje nós temos, né. E Paulo, no primeiro momento, ele pregou aos judeus, e a igreja, no seu nascedouro, no seu início, ela era composta basicamente por judeus convertidos, né? Falamos dos judeus helenistas, dos judeus de Jerusalém, que existiam, né, naquela comunidade. E Paulo depois, posteriormente, começou a pregar aos gentios, a outras culturas, né? Então Pedro foi um homem voltado mais para os judeus, e Paulo foi voltado mais para pregar o evangelho aos gentios. No verso 16, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, né? Então Deus dizendo que esse cara, esse Saulo altivo, ele vai sofrer, né, pelo meu nome, pelo evangelho, né? Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre eles as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. E ali ele voltou a ver, caíram como que escamas dos seus olhos, e ali começou a caminhada cristã de Saulo. No verso 20, né, Saulo prega em Damasco. Damasco era uma cidade importante ali daquela região. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este era o Filho de Deus. Então aquele Jesus que disse, olha, você está me perseguindo, Saulo, agora ele se transforma no maior pregador do Filho de Deus, né, naquela região. No verso 22, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. E vamos abrir aqui um parênteses, quem que era esse Saulo? Saulo, na verdade, era um homem extremamente culto, ele dominava a cultura romana, ele era romano, ele tinha esse título, que você só poderia ter esse título naquela época de duas formas, ou você nascia romano, por hereditariedade, ou um pai ou uma mãe, que eram romanos, ou você comprava essa titulação com muito dinheiro. E Paulo tinha ele tinha esse privilégio, ele era um cidadão romano. E até ao longo da sua história nós vemos que ele recorreu, né, aos direitos de um cidadão romano para se livrar de um julgamento, de uma sentença. E as pessoas estavam confusas, né, com isso. Ele dominava também a cultura grega, ele falava grego, escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento em grego, e ele também dominava a cultura judaica. Então era um homem extremamente preparado, né? No verso 23, decorridos muitos dias, esses muitos dias são aproximadamente 3 anos, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. E aí no verso 25,
Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram pela muralha. Então eles estavam enfurecidos com esse tal de Saulo, porque ele pregava com ousadia, né? E ele era visto como um desertor, né? Ele era um defensor dos judeus ortodoxos, né? Dos religiosos da época que queriam acabar com essa seita do caminho, e agora ele se transforma num defensor desse tal de Jesus, né? No verso 27, mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Então esse personagem chamado Barnabé, que é introduzido nessa história, ele foi de fundamental importância para a introdução e aceitação de Paulo na comunidade cristã. Porque ele era um homem que perseguia a igreja e todos tinham medo dele, mas Barnabé foi aquele que o introduziu. O interessante é que Barnabé ele é citado mais uma ou duas vezes no livro de Atos e depois ele desaparece. Eu entendo que existe um ensinamento importante aqui. Esse homem chamado Barnabé, ele desaparece diante do crescimento do seu discípulo, né, que era Paulo. E ele fez isso, né, de uma forma maravilhosa, porque foi como que um trampolim, né, para que Paulo pudesse crescer e ele desaparecesse, né? Então ele serviu, né, a Paulo. No verso 29, falava e discutia com os helenistas, né, no caso aqui Paulo, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Verso 30, tendo porém isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Tarso era a cidade natal de Paulo. E ele ficou ali um bom tempo no ostracismo, até que todas essas revoltas contra ele cessassem e ele pudesse retomar o ministério novamente. E aqui nós temos, a partir do verso 32, a menção da cura de Enéas. Então muitos milagres, muitos sinais estavam sendo feitos. Enéas era um homem que 8 anos jazia numa cama, ele foi curado através do ministério de Pedro. Depois, mais adiante, também tivemos uma ressurreição de Dorcas, né, uma discípula extremamente piedosa. Aqui diz o texto, no verso 36, que ela fazia boas obras, ela dava esmolas, e os irmãos ali daquela comunidade, sabendo que Pedro estava por perto, o chamaram, e Pedro, então, usado por Deus, é claro, ressuscita essa mulher. Então é esse naipe, né, de milagres que eram feitos ali na igreja de Atos, né? E finalizando no verso 42, né? Isso se tornou conhecido por toda Jope, ou seja, a ressurreição, né, de Dorcas, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Aqui nós vemos a quebra de um paradigma, né? Porque um curtidor ele não era bem visto pelos judeus. Pedro era um judeu. E um curtidor era uma pessoa que mexia com peles de animais mortos, né? E o judeu não poderia tocar em animais mortos. E aqui Pedro se hospeda na casa de um curtidor, o que era uma abominação para os judeus. Então, os discípulos eles foram quebrando uma série de paradigmas religiosos que dominavam as pessoas naquela época. Terminamos aqui o capítulo 9. Obrigado a todos, que Deus abençoe.